Você sabia que a sua personalidade pode ser formada pelas 5 pessoas com que você mais convive? Desde a infância, pais, professores, amigos, parentes, aquelas 5 pessoas com que você tem mais permanência nos seus dias são capazes de formar a sua personalidade como ela é hoje. E inclusive para o lado negativo. Quais foram as pessoas lá na sua infância que você lembra que fizeram bem com ações, com palavras de incentivo, com o que quer que seja que você carregue até hoje na sua memória boa? E quais foram aquelas pessoas que com palavras, gestos, atitudes tiveram a capacidade de fazer você chorar, lembrar de alguma situação em que você se sentiu humilhado? Percebe que as nossas memórias lá de trás formam aquela pessoa que nós nos tornamos hoje? Percebe que hoje o programa Inspirando vai mexer fundo nas suas memórias lá atrás, desde criança. Quem são as pessoas que realmente foram importantes na sua trajetória? O programa Inspirando vai inspirar você a abrir um espaço no seu coração e relembrar as coisas mais importantes que fazem parte da sua personalidade hoje. Do meu coração para o seu é o programa Inspirando, pedindo licença, entrando na sua casa. Namastê! Olá, estamos novamente com o programa Inspirando, que agora já faz parte aí da sua rotina. É uma alegria muito grande para mim ter vocês na nossa companhia, e se não fosse pela sua audiência, por você compartilhar com amigos, com seus familiares, a gente não poderia estar por aí inspirando coisas boas para cada vez mais pessoas. Nosso programa, ele tem o objetivo de enriquecer o emocional seu, da sua família, para que você leve um pouquinho mais de equilíbrio dia a dia, deixando a vida como ela tem que ser, leve, cada vez mais leve, trazendo essa alegria de apreciar as pequenas coisas que estão aí a todo momento. O Inspirando leva a maior mensagem, que é para você olhar para aquilo que você tem e não para aquilo que te falta. E é o nosso jargão, a nossa frase que já está pegando, que é o respira, inspira e não pira. E o nosso programa hoje vai falar um pouquinho sobre as suas memórias lá de trás, as memórias da sua tenra infância, lá quando você começou na época da sua escola, 6 aninhos, 7 anos. Será que você consegue se lembrar dos primeiros professores que fizeram parte da sua vida? Aquela professora que te ensinou a ler e escrever, aquela outra professora que te ensinou educação física ou qualquer outra matéria. Você consegue se lembrar do nome dessas pessoas que marcaram o começo da sua vida em sociedade? Que até então, antes de começar na escola, nossa convivência com os vizinhos, com a família, com os amigos. Mas a hora que você entra nesse mundo da escola, aquela apreensão da criança entrando numa nova fase, num mundo novo, fica registrado nas suas memórias. E se você parar para pensar, quem é que lembra? Quem foi que ganhou o Oscar no ano passado? Quem foi que ganhou o troféu na Olimpíada? Quem foi que ganhou prêmios não sei de onde? Quem eram os últimos presidentes ou governadores ou vereadores? Nessas coisas nem a gente lembra. Mas quais foram os professores que marcaram a sua vida?
Essa memória todo mundo vai ter registrado. E não só essas memórias boas, as memórias que te marcaram. Você vai perceber que em algumas fases da vida, adolescência, início da fase adulta, as pessoas com quem a gente convive, geralmente é-se dito que as 5 pessoas com quem você mais convive fazem parte de quem você se torna. A sua personalidade, a sua identificação com o mundo. Quem são as pessoas que você mais convive hoje? E quem são as pessoas lá atrás que tiveram aí um dedinho muito forte na sua opinião pessoal, no seu jeito de ver o mundo, nas suas relações com as pessoas? Olha o perigo que é conviver com pessoas tóxicas, pessoas que causam humilhação, pessoas negativas, pessoas com crenças limitantes que impõem essas crenças em todas as pessoas com quem elas convivem. Escolher com quem você se relaciona é uma possibilidade quando você se torna adulto, quando você já se torna uma pessoa responsável pelos seus próprios atos, em sociedade, dentro da sua família e no mundo que a gente vive. E hoje nós vamos falar de um papel fundamental que é a base da nossa sociedade, que é o papel de professor. O papel de professor hoje em dia, infelizmente, no Brasil que a gente vive, está sendo um pouco esquecido, sendo deixado de lado. Mas se você for perguntar para os seus pais, para os seus avós, eles vão ter lembranças muito vívidas de professores que marcaram a trajetória deles. E hoje eu estou aqui com o palestrante Cláudio Silva. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa Inspirando. Muito obrigado, Gesana. Sempre é uma satisfação vivenciar momentos como esse. Admiro muito o teu trabalho, já de anos que você vem desenvolvendo esse trabalho voltado à formação das pessoas, ao resgate da sua sensibilidade. E para nós é uma satisfação falar exatamente dessa missão nossa que tanto nos apaixona e que dá sentido à nossa vida. E eu tenho aqui os dados do professor, já há 40 anos está nessa jornada. Pois é. Quando começou essa jornada no caminho de ensinar a docência na sua vida? Na verdade, eu penso que nós já nascemos com essa vocação. Meu grande inspirador foi meu velho pai, que hoje está com 85 anos, porque foi o nosso alfabetizador. Eu e meus irmãos fomos alfabetizados pelo nosso pai, que é um autodidata, mas via na educação o grande instrumento de transformação, de alavancar a vida humana. E aquilo que ele não conseguiu, ele tentou legar aos filhos, primeiro fazendo o papel dele, que era o papel de alfabetizador. Aquilo tudo foi nos apaixonando. E num determinado momento da minha vida, eu me identifiquei. Eu quero ser professor. Eu já tinha feito, inclusive, uma outra graduação, mas naquele momento que você amadurece, faz uma série de reflexões, você se identifica. Não me arrependo. Aqui está mesmo, né, professor? É professor de MBA, pós-graduação, diretor proprietário na Escola Nossa Senhora da Alegria, cronista, e quem ainda não leu as crônicas, os textos que o professor Cláudio escreve, vale a pena, porque são inspiradores e tudo a ver aqui com o nosso momento também, né, professor? Muito obrigado. E o que a gente vai falar hoje no nosso programa é justamente a parte de incentivar, de motivar as pessoas no papel do professor, porque a gente percebe há 40 anos atrás, que foi quando o professor iniciou essa trajetória, o professor ele podia disciplinar, o professor ele era um pouco mais rígido daquilo que a gente vê hoje. O professor, no meu caminho mesmo pessoal, eu tive 2 tipos de professores, aqueles por quem eu senti uma admiração incrível e por consequência a matéria fluía, que era uma beleza, porque você tinha até um gosto por estudar, pelo papel do professor, que era acolhedor, respeitoso, entendia as limitações de cada aluno e tratava cada um com essa individualidade. E eu também tive nesse meu caminho, hoje eu estou aí com 38 anos, então já faz tempo também, mas eu tive no meu caminho professores que me marcaram de uma forma até negativa. Eu lembro de uma professora que cortou o cabelo de um menino na minha frente em sala de aula, porque o cabelo desse menino a incomodava de alguma forma. Então ele fazendo prova, ela segurou o cabelo dele e cortou. Hoje seria inadmissível, né, um professor fazer isso. E eu tive um professor que também me marcou
muito que ele, talvez seria a expressão, humilhava, ele ofendia os alunos, sabe? Ele usava palavras assim de baixo calão, ele usava expressões assim para deixar o aluno mesmo humilhado em sala de aula. Ele foi um professor que já trabalhou no exército, sabe? Então ele levou essa parte de sargento para dentro da sala de aula. Então nessa caminhada eu percebi os dois tipos de professor que, além de passar a matéria pura e simples, eles passavam um pouco da sua personalidade para os alunos. Sim, sim. E é um risco, né, professor? Essa mistura dos papéis. Como que o senhor vê dos professores de 40 anos atrás com os professores de hoje? O que está acontecendo com a nossa sociedade para que hoje a gente perceba os jovens muitas vezes alienados, sem se preocupar com política, com governo, com economia, com saúde, e a formação dos jovens lá atrás? O papel do professor está fundamentando a nossa sociedade. Gostaria de saber o que o senhor viu em todo esse caminho. Essas situações que você descreveu, que passou, você está falando, eu estava me lembrando também que nós também vivenciamos algumas situações, não foram muitas não, graças a Deus, mas vivenciamos algumas situações que efetivamente nos marcaram, algumas positivamente e algumas negativamente. Professores que trabalhavam numa outra época, é bom que se registre, era uma outra, digamos assim, uma outra sociedade, com uma outra forma de relações, as relações eram muito mais autoritárias, porque a sociedade ela era de matriz autoritária. Nós percebimos isso nas várias situações que vivenciávamos, fosse na família, fosse nas outras instituições também, todas elas tinham essa marca do endurecimento, do autoritarismo, de uma visão muito de cima para baixo. E isso, obviamente, repercutia em sala de aula. Porque a sala de aula, o que ela é? Nós chamamos de microcosmo, né? Pequeno mundo. Ele é uma amostra daquilo que está aí no mundo. Quando se diz hoje que a escola está violenta, a sociedade está violenta. E essa violência repercute na escola. Essa violência repercute muitas vezes dentro das famílias, né? Porque é um retrato daquilo que está sendo vivenciado. Então, obviamente, nós também passamos por situações como essas. Olhando também por um outro lado, professores e, naquele momento, professoras, né? Porque eu tive mais professoras, né? Provavelmente na educação infantil, fundamental, depois no médio que fui ter mais a figura masculina em nossa formação quando nós íamos para um antigo ginásio, né? Nós vivíamos assim. Mas a marca também da inspiração. E essa inspiração, ela era marcada por algo que hoje a sociedade está demandando muito, que era a afetividade. Nós temos hoje uma sociedade, e você é autoridade na área, uma sociedade doente nas questões afetivas. Verdade. Que está pedindo socorro nesse sentido. Então esse socorro também acontecia lá atrás. E as pessoas que conseguiam, os professores, os educadores que conseguiam fazer essa leitura fina e dar a resposta adequada, elas se tornaram marcantes, eternamente. Eu hoje, 40 anos depois, me lembro, assim, como se fosse ontem, né, de situações que aconteciam em sala de aula e que ficaram marcadas até hoje, quando eu encontro educandos meus aí pelos corredores, elevadores, né? Como você mesmo há pouco viu. Sim. Então, isso fica muito forte. Mas eu percebo também agora, trazendo para a nossa realidade de hoje, século XXI, século de alta tecnologia, de tantas demandas sociais, etc., nós percebemos que o ser humano também chega com esse peso muito forte de alguém que o entenda na sua completude humana, principalmente. Até eu conversava com uma colega minha nesta semana, e nós dois lecionamos numa mesma instituição, e a gente sempre conversa online, trocando ideias. Ela está com 70 anos, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, está com 70 anos, eu posso aqui mencionar, porque não vou dizer o nome dela,
está com câncer e firme na sua missão. Continua lecionando. Continua lecionando. Até eu recebi nesta noite, no início da noite, uma mensagem dela, falou: amanhã cedo estou viajando, vou dar aula novamente, não estou me sentindo muito bem, mas se não for possível, ela dizia, na força, vai na raça, ela dizia, né? Então, uma pessoa de muita admiração. Mas o que ela marcava, que eu queria pontuar aqui, que nós falamos exatamente por essa questão daquilo que nós percebemos hoje. São profissionais, nós trabalhamos hoje com profissionais já formados, com profissionais que já estão na carreira, já estão no mercado há um bom tempo e voltam agora para fazer um MBA, voltam para fazer uma pós-graduação específica em alguma área da sua profissão. Mas eles vêm realmente com essa sede de buscar a informação, buscar o aspecto e a dimensão técnica para melhorar o seu perfil, para melhorar realmente a sua expertise naquilo que faz. Mas, por outro lado, nós percebemos que o que marca na relação que nós temos com eles não é a quantidade de coisas que nós ministramos, não é a efetividade de atender uma expectativa nessa ordem, mas principalmente a qualidade da relação humana que nós, educadores, hoje, século XXI, estabelecemos com eles. Eles marcam, depois eles mandam um e-mail, mandam mensagem no WhatsApp, falam: o professor foi muito bom. Porque, principalmente em alguns momentos que nós os ouvimos mais. As pessoas hoje precisam falar. É a humanidade que vai muito além da matéria passada Humanizar no quadro, as relações. Né? Humanizar as relações. Eu percebo isso no ensino superior, mas percebo também, você mesmo citou, nós estamos à frente de uma escola há 21 anos, que trabalhamos desde o maternal até o 9º ano, e nós percebemos a importância de você trabalhar essa qualidade da relação humana em todas as etapas, seja com o bebê lá no berçário, seja com o adolescente que daqui a pouco está indo fazer o ensino médio e daqui a pouquíssimo tempo já está indo para uma faculdade e assim por diante. Então nós percebemos que essa marca é própria do ser humano e nós, educadores, não podemos perder isso de vista. E, professor, logo agora no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as mães que deixam os filhos em período integral. Essa sociedade que a gente vive em que os filhos não têm uma base familiar sólida, como é que o professor de hoje está lidando com esse emocional carente, com esse emocional ainda tão sensível que é de uma criança, que ainda não entende o que é ser deixada na escola aos cuidados de uma professora, e o risco de se misturar os papéis, porque todo professor e professora também tem os seus problemas em casa, os seus conflitos pessoais. Os riscos da gente misturar esses papéis num papel tão fundamental que é o de professor. Fica com a gente que o programa Inspirando volta já já. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Voltamos aqui com o programa Inspirando, com o experiente professor, palestrante, cronista, professor Cláudio Silva. É uma honra estar aqui e essa conversa aqui vai render excelentes frutos por aí, assim como os frutos que o professor já colheu nessa jornada, né? E agora nesse bloco a gente gostaria de conversar sobre o papel do professor nos dias de hoje, numa sociedade que as pessoas ficam mais voltadas para o olhar para baixo,
que é a tecnologia, para curtir a vida dos outros e não a vida do próprio filho, interagir com as pessoas virtualmente e fugir dessa interação que é estar ali do lado do filho crescendo, do adolescente com um problema. O que está acontecendo hoje que o professor, quando ele está bem treinado, um professor vocacionado já, que tem a profissão de professor como uma missão de vida mesmo, o que a gente pode trazer como talvez a palavra usada seria uma esperança de que os professores que agora estão nesse caminho possam transformar nessa sociedade que a gente vive, que está ficando cada vez mais emocionalmente fria? Gesana, eu tenho acompanhado e com muito interesse esse processo todo de transformação que a sociedade vem passando, principalmente de uma forma mais acelerada nesses últimos anos. E como isso tem repercutido nas relações dentro de sala de aula e, obviamente, a partir dali, nas relações que se estabelecem fora, seja na família e nos ambientes sociais. Isso tem uma repercussão, sim, direta. E o educador, vamos usar, eu prefiro sempre essa expressão, que eu acho que ela se reveste de maior sentido. Educador, né? Ela é mais ampla, sim, porque ela envolve também nuances muito próprias, talvez, de outros personagens, que, obviamente, resguardando o seu papel técnico, profissional, mas você tem essa matiz também, um pouco, em alguns momentos nós somos um pouco artistas, né, que provocam encantamento. Eu comecei a ler, me apaixonei pela leitura, porque eu encontrei pessoas apaixonadas por leitura. Eu sou apaixonado por música porque encontrei educadores apaixonados por música que me promoveram encantamento, né? Eu prestaria até uma homenagem nesse momento aqui, uma educadora que marcou muito a Apucarana, né? Mas eu queria fazer uma homenagem para ela. Sim, fique à vontade. Professora Leonora Arantes, né? Vários que estão assistindo aqui vão se lembrar do professor Leonora aqui. E eu me apaixonei muito por música, ouvindo, assistindo, participando das aulas dela, ela nos levava a cantar. Seria educar com o coração? Com a vida. Com a vida? Com a vida, com a vida. Vejo as minhas filhas lendo, apaixonadas por leitura, por literatura, por aquela contaminação positiva de educadores que passaram pela sua vida. Então hoje, quando nós conversamos com educadores, nós chamamos atenção para isso. Obviamente temos todas as contradições da profissão em nosso país, nós não podemos perder isso de vista. Temos muito a caminhar ainda nesse sentido, de conferir realmente a dignidade que os profissionais da educação merecem, né? Mas eu não posso deixar de também prestar minha homenagem a educadores e educadoras que eu pude conviver ao longo de toda a minha vida. Em alguns momentos mais próximos, outros mais à distância, mas pessoas que me fizeram e me fazem até hoje acreditar que a educação vale a pena, né? Porque elas fazem a diferença lá na sala de aula. Elas fazem a diferença no espaço escolar, no espaço educacional. Porque quando nós falamos em sala de aula, muitas vezes nós queremos circunscrever a ação educadora a 4 paredes, e não é somente isso, né? A escola como um todo é uma grande sala de aula, mas a cidade como um todo é uma grande sala de aula. E nós precisamos fazer essa leitura. Nós precisamos ampliar o olhar do nosso educando, que o seu papel é muito mais amplo do que simplesmente ficar limitado diante de um aparelho, né? Como muitas vezes isso tem acontecido, né? na realidade que nós vivenciamos hoje. Então eu penso que o papel do educador hoje ele deve ser revestido de muita percepção. O educador precisa ter um feeling muito apurado para saber estabelecer um limite entre aquilo que é dele, enquanto convicções, enquanto ideologias, enquanto confissão religiosa, etc. E a gente acaba vendo na internet ultrapassando esses limites, né? Professores impondo a sua opinião pessoal em sala, né? Essa é a questão.
você estabelecer esse limite tênue, né, entre aquilo que é teu e onde começa realmente todo o respeito a uma herança cultural que o educando traz, uma história que ele está trazendo e que merece todo o respeito e toda a consideração. Então eu penso que nesse momento que nós estamos vivenciando essa passagem da vida da sociedade, a nós educadores hoje cabe um pouco esse olhar mais apurado. E para os educadores, citando agora a parte da educação infantil e aí a adolescência Sim. mesmo, quais são as dificuldades que agora estão sendo enfrentadas pelos educadores que esses alunos já carregam de casa? Os conflitos familiares, os divórcios, o que hoje, porque antigamente as famílias tinham conflitos e problemas diferentes, mas estruturalmente na base familiar, o que é que a criança e aquele adolescente está levando para a sala de aula que agora o professor também precisa lidar com isso, dessa personalidade que já vem com uma pressão externa que ele não consegue mais lidar internamente. O que tem como reflexo agora no papel de educador também lidar com esses emocionais? Com essa transformação toda que a sociedade vivenciou, quando se configurando modelos de família diferentes muitas vezes daquele que é o meu modelo de família, aquele modelo, aquela referência de família nuclear, né? Pai, mãe e filhos, tá? Nós encontramos hoje outras realidades, nós chamamos de arranjos, né? Em que a família, para sobreviver, foi preciso que a esposa, que por sua vez ficou sozinha à frente, né, da condução ali da educação dos filhos, e foi morar com a mãe ou com a sogra, né, que por sua vez já tinha lá um tio que morava ali junto também. Então tem toda uma série de outras situações que precisam ser observadas com muita atenção pelo educador. Muitas vezes eu posso até machucar com as palavras. Sim. Quando eu falo, e traumatizar com as palavras, né, quando eu me refiro a isso. Quando eu falo de família como uma grande referência, espera um pouquinho, eu preciso ter um olhar muito apurado para as realidades familiares que estão à minha frente, que nós estamos convivendo. Aí existe um movimento importante para a escola. Eu chamo a atenção aqui a você que atua, né, na educação. A escola, ela sempre vai ser beneficiada quando ela fizer uma aproximação dessas duas grandes instituições, que é a escola e famílias, né? Esse chamamento, essa abertura, esse diálogo mais próximo entre essas duas instituições sempre vai ser benéfico para o educando, sempre vai ser fortalecedor dessa relação, né? De ordem geral, tradicionalmente, naquela matriz autoritária tradicional que nós tínhamos, havia aqui quase que uma dissociação. A família era convidada em alguns momentos para a escola. Hoje, na verdade, os conteúdos escolares deveriam ser os primeiros canais de aproximação para que esse diálogo estivesse próximo, né? De certa forma, que os conteúdos escolares posicionassem também o pai, a mãe, enfim, né, os adultos significativos da criança também como educadores. Que eles tivessem essa percepção, essa participação. Que em alguns momentos, até intencionalmente, eles fossem convidados a se sentar junto com o filho para responder uma questão ou outra. Enfim, essa presença é muito importante, essa sintonia é muito importante para aproximar e fortalecer o processo educacional. Esse papel do professor mesmo, no emocional de uma criança, hoje a gente percebe, as mães trabalham fora, por necessidade, a gente está realmente vivendo uma nova realidade aí, né? E eu sinto assim, uma certa culpa dessas mães que acabam tendo que deixar os filhos período integral numa escola, né? Já conversei com algumas mães que deixaram, no entanto, quando elas estão num ambiente em que o educador que está ali, que agora eu vou usar essa expressão de educador e não professor, amplo, né? Onde o educador que está ali cuidando, talvez desse bebê, dessa criança, se esse educador ele carregar também esse acolhimento, e na maioria
das vezes são mulheres, né, professor? As mulheres da educação infantil, pelo menos até hoje eu não vi. Tem algum que o senhor já viu, que algum homem nessa parte? Tem também? Já estão vindo homens para a educação também. E de um modo geral, ainda é uma mulheres, caminhada tímida, mas a mulher ainda... A mulher, ela traz já... Tem um instinto maternal ali, né? Até por característica própria, ela traz esse instinto de educadora. Sim. Mais ampla, né? E é uma relação, assim, que eu percebo de confiança. Sim. Porque o pai ou a mãe, eles levam esse filho para a escola na base da confiança, né? A confiança de que aquele educador em sala vai conseguir acolher o filho, além de passar a didática, conseguir também cuidar, ver o dia que aquela criança não está bem, que ela está chorando. E hoje em dia eu acho que é uma missão difícil para um educador lidar com cada criança, com aquela personalidade. Eu poderia afirmar que essa criança está refletindo aquilo que ela tem dentro da casa dela, a personalidade talvez agressiva, irritada, mais egoísta, uma criança que não compartilha. Eu posso afirmar nessa trajetória que o senhor está, que essas crianças estão espelhando o que elas estão tendo dentro de casa, o que está acontecendo da família, acabar deixando até o papel da educação, que é a parte familiar, para a escola. Está acontecendo essa alienação parental? Veja bem, um primeiro aspecto que você coloca, essa reação da criança. Ela é um para-raio. Ela já é isso na vida intrauterina, né, que em alguns momentos ela se agita, né, você é mãe e você vivenciou essa situação, em outros momentos está mais calma, refletindo um pouco aquilo que você como mãe naquele período passava. Agora imagina ela já num estágio muito mais avançado, que é quando ela já está correndo entre nós. Mas ela está em sintonia, captando tudo aquilo que está acontecendo ao seu lado. Nós temos vários estudiosos que aprofundaram um pouco o conhecimento nesse aspecto, colocando que realmente ela registra isso e exterioriza através das suas emoções, né? Um pouco mais triste, um pouco mais agressivo, um pouco mais falante, um pouco mais recuado em alguns momentos, porque nós registramos isso e externamos. Daí a importância que eu chamaria hoje para os educadores, eu tenho sentido isso como educador, em resgatar algo que não tem sido muito conversado nos ambientes escolares, pelo menos naqueles que eu tenho tido acesso, né? Que é a inteligência emocional. Inteligência emocional. Nós trabalharmos e ajudarmos o educando a trabalhar as suas emoções, a saber lidar com as suas emoções. Nós, adultos, temos aquele dia que nós não gostaríamos nem de sair da cama. Não, pelo momento que estamos vivenciando, pela carga estressante que estamos vivenciando. Tá? No entanto, por que nós hoje saímos da cama, enfrentamos isso e lidamos isso? Porque já passamos por esses estágios, já amadurecemos para lidar com isso. Mas sabemos também que às vezes pessoas que estão ao nosso lado, adultos que estão ao nosso lado, estão se deteriorando em situações como essa, estressantes. Tá? Então, por isso é fundamental já ir trabalhando, criando situações no processo educacional para que isso aconteça. Então, eu acho que esse resgate, aqui uma opinião minha como educador, nesse momento é importante para os educadores, para fortalecer um pouco mais o seu trabalho também. E da mesma forma, estar capacitado para fazer essa leitura fina desses fenômenos que estão acontecendo diante dos seus olhos e que às vezes você não percebe. E é para isso que nós estamos aqui, né, professor? Exatamente. O professor palestrante e vai em diversas partes do Brasil para ajudar os educadores a levarem essa inteligência emocional para dentro de sala de aula. E é isso que a gente está fazendo aqui também com o nosso programa Inspirando, que hoje eu tenho toda a convicção de que inspirou você a ter um novo olhar
para a educação, um novo olhar para essa profissão tão linda, né, que é ser um educador, que agora também não vou mais usar o professor, muito linda essa expressão, que é a base da nossa sociedade. Pode ser a criancinha pequenininha que está aí ainda com medo de chegar lá na educação infantil, né, e ficar algumas horas longe da mãe, como aquele adolescente pré-vestibular com aquele conflito interno de ter que escolher uma profissão, faculdade, todo esse mundo que tem aí pela frente. Mas o nosso programa Inspirando hoje fica por aqui, com gostinho de quero mais. Vai ser um prazer tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Prazer. São assuntos assim que enriquecem. É justamente isso que o programa Inspirando quer levar para você. Um novo olhar para a vida, um novo olhar para as suas emoções. A gente está criando junto uma nova realidade. Que possamos todos juntos, eu, o professor e você que está aí na sua casa, conseguir transformar essa sociedade em sociedade de pessoas do bem, empáticas, altruístas, que consigam levar os seus papéis com o coração e, assim como disse o professor, para a vida, colocar os seus papéis em função da vida, todas as pessoas que caminham. Eu agradeço a sua companhia e a gente fica por aqui. Programa Inspirando te encontra de novo na próxima quarta-feira às 20h30. RTV canal 38, do meu coração pro seu. Namastê!